Vamos trazer um aprendizado. Que a gente passou o dia inteiro, é muita informação, tem gente que já deve estar com dor de cabeça. A gente quer ajudar vocês e a gente fez um compilado de alguns aprendizados, de alguns insights. Espero que ajude. Vamos nessa? Vamos lá. Eu acho que o grande aprendizado daqui não foram só as palestras, foi o networking. Foram as pessoas que ali debateram e de alguma forma a gente acabou conversando no bate-papo e vocês trouxeram esses aprendizados. Então, é uma construção a quatro mãos. Quando nós falamos que não temos mais que oferecer o conceito de cross-selling, de upselling, é mais entender o momento do cliente. É entender de fato a dor do cliente. O que de fato ele precisa para poder resolver naquele momento o seu negócio ou pensando nos momentos futuros. Um outro ponto que a gente achou muito importante, que é ver insights das palestras, é a questão da construção de uma comunidade digital. Mas a gente viu um case bem interessante da construção da comunidade digital como elemento de formação de público e de formação de opinião. E às vezes pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Eu crio uma comunidade em volta da minha empresa, em volta do meu negócio. Eu uso a rede social para potencializar isso. E eu tenho dois elementos. Eu crio uma base consolidada, que vai consumir meu produto, e eu crio uma base que organicamente vai me trazer novos clientes. Eu acho que é importante vocês guardarem e aplicar no negócio de vocês. Um ponto também que nós falamos muito sobre a inteligência artificial, o desafio a partir de agora é cultural. Como que nós transformamos, de fato, o código numa atitude proativa para o negócio? O código, a inteligência artificial te entrega. A transformação cultural da empresa, o que é fundamental. Vide a palestra da AWS. Trouxeram automação, escala, processo em torno do consumidor, porque de fato ele entende o momento do cliente, e também do colaborador que precisa ser inserido nesse processo. Interessante, outro ponto quando a gente fala de e-commerce, de varejo digital, a gente fala do desafio do incremento de vendas. E fala que a mídia está cada vez mais cara, ou seja, cada vez mais difícil trazer um retorno sobre o investimento que é feito. E houveram algumas empresas aqui, trouxeram alguns cases, outras que não trouxeram, mas a gente sabe que atuam, que era o social commerce. E o social commerce, ele é uma geração de vendas que é ilimitada. Qualquer cliente meu, ele pode ser um gerador de vendas. Então esse já é um ponto extremamente positivo. O segundo ponto positivo, que a rentabilidade é controlada. Porque se eu tenho um modelo de social commerce, onde eu tenho uma comissão específica para esse usuário, por ele trazer a venda, eu já sei quanto vai me custar essa venda. Então, seja muito menos risco do que outros investimentos de mídia, muito às vezes mais rápido do que uma iniciativa que talvez venha gerar um ganho orgânico daqui a muito tempo. Então o social commerce realmente acho que ficou bem latente hoje, que ele pode ser um potencializador para a venda do seu canal digital. A capacidade de se reinventar. Quem aqui não se reinventou na pandemia? O varejo, acho que é a maior escola desse processo. Nós tivemos que fechar as portas, a C&A esteve aqui contando essa história. O varejo de moda se reinventou, não tinha um programa de fidelidade, não reconhecia o seu cliente, começou a entender, potencializou 24 milhões de clientes cadastrados, entendendo a sua jornada ponta a ponta, em menos de 5 anos. Soube se reinventar e potencializou, entendeu que ali fazia a diferença. Agir rápido, pensar rápido, atitude zero, porque no D0 não funciona mais. D+1 a gente está atrasado. Então, eu acho que se reinventar e errando rápido. Um outro ponto importante é a inteligência artificial, né? Virou quase que moda. Impressionante como nos perguntam, é o AI, é o ChatGPT, qual o efeito? Mas aí, quando a gente é varejista, a gente se pergunta só no final do dia, o que vai servir para o meu negócio? Isso vai gerar venda ou redução de despesas? Senão não me interessa, porque eu preciso bater meus resultados amanhã. Então, esses temas, esses trends, no caso do varejo, o principal aspecto é fazer isso se tornar uma realidade. E a gente viu alguns exemplos muito claros no dia de hoje, como a inteligência artificial
pode otimizar processos, gerar ganho de produtividade e gerar melhora da experiência do usuário. Então, quem pegou esses insights, acho que importante, é a tendência se tornando resultados reais dentro do varejo. Outro ponto importante também é o uso da tecnologia digital, porque sempre teve uma visão, é assim, tecnologia digital serve para canal digital. É bom que isso venha sendo desconstruído. A tecnologia digital gerando drive sales para a loja física. A gente viu o exemplo aqui até nos shoppings. Ou seja, fechando parceria com aplicativos. Ou seja, usando cada vez mais a tecnologia que antes era só para o mercado digital, para melhorar e potencializar as vendas do meu canal físico. Então, por isso que é interessante quando a gente traz o conceito aqui do nosso evento, é o olhar digital de uma forma mais ampla. Eu estou falando de tecnologia digital, estou falando de iniciativas digitais, aí não estou importando o fim dessa história. Eu estou importando que, de alguma forma, ela está gerando produtividade no seu negócio ou aumento de vendas. E olha como o brasileiro é ousado. O americano soube tratar a informação de uma forma muito fria. Ele chega no checkout, pede seu e-mail e te dá 20% de desconto. O brasileiro não tem essa margem para poder operar. Aí ele acaba usando o poder do relacionamento, o poder da conquista. E cada vez mais se comprova que a conquista através dos dados, a forma onde você tem o dado estruturado, a jornada estruturada, eu conquisto cada dia mais a sua informação, eu nutro a minha base de dados, eu transformo o comportamento num ativo da companhia, eu acho que vai um pouquinho mais longe quem conquista ao invés de quem compra. E para fechar, sério, uma frase que eu ouvi hoje que eu achei muito boa, parece simples, mas ela tem um significado bem importante. Eu quis reforçar. Melhor forma de aumentar a conversão é fidelizar. Ah, Roberto, todo mundo sabe disso. Acho que não sabe, não. A gente falou bastante sobre isso na NRF, muitos temas relacionados a isso. Um olhar muito excessivo da porta para fora e a falta de um olhar para dentro do negócio. A falta de um olhar para fidelizar o cliente. Eu estou falando de todas as iniciativas, mas essa busca de fidelização incessante, ela gera uma melhora de um indicador na plataforma digital que é essencial. Às vezes eu me preocupo muito, eu quero melhorar diversas coisas para que no final a conversão, que é o número de pessoas que entram na minha página, no meu app e no final vão comprar, eu faço vários movimentos que antecedem a visita, mas eu não me preocupo no essencial. Cara, é aquele cara que visitou ontem, comprou ontem comigo. O que eu posso fazer para ele retornar? Porque possivelmente a visitação dele vai ser o quê? 100% de conversão. Então esse indicador está exatamente ligado ao elemento fidelização. Então, ou seja, investir mais tempo, seja de tecnologia digital, seja de iniciativas, melhoras de processo para fidelizar o cliente no final do dia, é a melhor forma de converter um usuário em comprador. Bom, então seguimos aqui para o So What, aí, as principais tendências que eu e o Roberto compilamos aqui no nosso segundo dia. Então a primeira delas, macro tendências, começamos o dia muito bem, né? A palestra do Quentin da WGSN mostrou 6 grandes tendências que estão transformando estruturalmente os nossos mercados. São tendências que a gente chama de sísmicas, né? Ela é muito forte e não tem como você ficar de fora dessa jogada. Talvez a principal que o Quentin reforçou ali, dentre várias, mas a com maior impacto eventual, e mais perto, inclusive, seja as frentes digital aliadas com AI. A gente falou bastante sobre inteligência artificial, né? Foi bom porque acho que o assunto foi maturando durante o dia, a cada palestra que a gente ouvia, mas uma coisa ficou muito clara: a necessidade evolutiva do varejo brasileiro e a constatação que a gente não está avançado o suficiente. E o que é o avanço? Primeiro é o conhecimento. Tem varejistas brasileiros que ainda estão entendendo o que é na prática, não conseguem aplicar, não conseguem ter um entendimento claro dentro da empresa. Tem varejistas que estão, e aí a maioria deles, estão começando a armazenar as informações
e construir arquitetura de dados, mas é muito raro os varejistas estão conseguindo avançar para os pontos seguintes, que são os insights, a criação dos modelos preditivos, os modelos algorítmicos, ou seja, essa complexidade, esse avanço, a gente ainda está para trás. Uma constatação que ficou muito clara nesse evento, mas esse é o ano de mudar o jogo. Hoje mesmo saiu notícia, novamente, o quanto o varejo brasileiro está perdendo em não evoluir em inteligência artificial. Eu acho que o evento reforçou isso e eu acho que é um insight importante que a gente leva para casa. Sobre os dados são o novo digital, né? A Unilever contou um pouco disso para a gente e a percepção é que os dados já eram importantes sem o contexto do AI. Agora, ele passa a ser ainda mais importante como matéria-prima para essas transformações que estão acontecendo e o que parece que é um consenso que essa competência, né, seja de captura, armazenamento, processamento de dados e colocar ferramentas para nos apoiar nesse sentido, vai se tornar tão vital quanto comprar e vender bem, que é a essência do varejo. Quarto ponto, e acho que a gente elevou um pouco o assunto relacionado ao Customer Centric. E foi falado aqui uma coisa que eu anotei, achei bem importante. A gente precisa conhecer o cliente mais do que ele se conhece. Porque geralmente a gente fica muito preocupado com a vontade do cliente, né? O que o cliente quer, qual é o perfil e tal. Não, é um pouquinho mais. Até porque muitas vezes o algoritmo acaba gerando um dado e uma ação específica que ela vai além. Não é que o cliente demandou aquilo, é mais do que demandar, é antecipar a vontade dele. E aí ele é até surpreendido. Falou, gente, eu nem sabia que eu queria, mas realmente encaixou totalmente com a minha necessidade. Então a gente falou bastante sobre isso. Eu acho que faz sentido a gente guardar isso, parar um pouco somente se preocupar com o que ele quer, mas antecipar o conhecimento sobre a necessidade dos nossos clientes. Um pouco de omniconcorrência também, né? Que as barreiras simplesmente não existem mais, geográficas e de segmento. Então, o teu concorrente direto, muito provavelmente não é o teu concorrente de porta ou que está no mesmo canal. Shopping mostrou muito bem isso para a gente, como uma empresa global se estabelece tão rapidamente no Brasil, consegue entender e ganhar os corações dos consumidores e mudar estruturalmente o cenário que ela está inserida. Sexto ponto, incorporar os elementos da transformação. A gente falou de Pix aqui. O brasileiro realmente ama Pix. E agora o Banco Central apresentando isso em números, se alguém tinha alguma dúvida, quase a totalidade da população economicamente ativa, usando todas as ferramentas possíveis e uma alta penetração acontecendo também na realidade das empresas. E é impressionante, né? Se o varejista quer atender o consumidor final, seja B2C ou B2B, em teoria, ele tem que buscar todas as modalidades, adaptar a sua empresa para atender essa tendência. Ou seja, todo mundo quer Pix, se o brasileiro ama Pix, se todo usuário e toda empresa agora quer usar toda a tecnologia e tudo relacionado a essa forma de pagamento, o papel do varejista é acompanhar essa realidade. Digital premiando todos os elos da cadeia de valor, né? Vimos vários exemplos ontem, hoje, por exemplo, no segmento financeiro, como o digital, essas ferramentas conseguem de fato alavancar produtividade e geram um diferencial competitivo quando bem implementadas e, mais uma vez, todos os elos da cadeia e também dos segmentos dentro de uma operação de varejo. O live commerce, né, de sucesso. Falamos bastante, principalmente agora à tarde, sobre as iniciativas de live commerce e como vem dando resultado. É interessante, foram mostrados vários cases internacionais, mas também cases brasileiros. Geralmente a gente fica muito preocupado das tendências. Mas não é uma realidade ainda, não aconteceu no meu negócio. E foi legal que houve um ensinamento na prática. O que dá certo, eu destaquei aqui, ó, as enquetes, ter área de compras, ter prêmios, ter gamificação, ter uma produção de qualidade e, principal, todos falaram sobre isso, ter planejamento. Não é uma coisa do tipo, vamos abrir uma live e-commerce lá e ver se vende.
desculpa, se você está pensando dessa forma, não vai vender nada. Então precisa ter um planejamento, e aí sim esse planejamento colocado em prática, recorrência, assiduidade, intensidade. Até o Izê deu um exemplo muito bom, né? Ou seja, lá da menina que vendeu o foguete. Não é porque ela era boa, porque tinha um alcance muito bom. É porque o trabalho que foi feito anteriormente colocou dentro daquela live pessoas que gostariam realmente ou teriam poder aquisitivo para adquirir aquele tipo de produto. Então, o planejamento é a chave, mesmo sendo inovação. Não é só inovação por inovação, tem que ter planejamento também.